Bem-vindo ao programa Espiritismo para Todos, este espaço gentil da TVM de Matão para levar até você a ideia espírita. Nós temos a oportunidade de refletir sobre variados assuntos. No último domingo, todos comemoramos com alegria o Dia das Mães. E, naturalmente, óbvio, mãe lembra, pois, a própria palavra maternidade, os filhos. A questão dos filhos é muito importante na vida humana. Só quem é mãe sabe avaliar o que significa isso. Mas na questão da maternidade existe também o aborto. Seja ele espontâneo ou provocado, o aborto é sempre difícil para as mulheres. E às vezes se toca no assunto de legalização do aborto, é uma interrogação, uma pergunta. E a nossa querida convidada de hoje, Sandra Fiore de Araraquara, artista plástica daquela cidade, vem com esta pergunta, com essa questão: legalizar o aborto? Vamos refletir muito sobre esse assunto tão importante do nosso tempo, das nossas questões sociais. É um assunto que merece ser abordado. Com toda a sua lucidez, Sandra Fiore, que é uma defensora da vida, vai conversar conosco. Vamos ouvi-la. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos os corações. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. O que você acha da legalização do aborto? Você é a favor? Você é contra? Por que nós estamos abordando este assunto? Porque vira e mexe, vem à tona justamente essa questão da legalização do aborto. Então, foi feita uma pesquisa, inclusive, há um tempo atrás, pela Vox Populi. 82% da população brasileira é totalmente contra essa prática. Inclusive, a Pesquisa Nacional do Aborto apresentou números alarmantes sobre a magnitude do aborto no Brasil. Vejam só, é assustador. 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto. Isso significa 4,7 milhões de mulheres já abortaram em todo o país. É uma pesquisa de 2015, não é uma pesquisa recente, eu não tenho esses números atuais. Mas também, em 2015, foi mais de meio milhão de abortos. Uma mulher por minuto faz aborto no Brasil. E a idade média, né, das mulheres que abortam, segundo a pesquisa, é mulheres em torno de 18 e 39 anos. Elas são alfabetizadas, vivem em área urbana e todas elas, a maioria delas, é de classe socioeconômica, né, de várias classes socioeconômicas, sendo que a maior parte dessas mulheres, em torno de mais ou menos 48%, completou o ensino fundamental. E 26% delas já tinham ensino superior. Portanto, a maioria dessas pessoas tem acesso à informação. Alguns dizem que o aborto seria uma questão de saúde pública, porque muitas procuram clínicas clandestinas e acabam ocorrendo o risco, ou levando ali o risco à morte. Mas, vejam bem, com todas essas informações que elas têm de como evitar, o que é preciso fazer agora? Conscientizar. É disso que nós precisamos. Não precisamos ali legalizar o aborto, nós precisamos de conscientização. Mas como podemos ver, né, a maioria delas que cometem aborto, elas têm um nível elevado de conhecimento. Então, há muitos meios contraceptivos, né, para se evitar uma gravidez indesejável. Inclusive, o próprio SUS atende mulheres que não querem filhos ou querem se prevenir contra uma gravidez indesejável. Então, por que as mulheres engravidam? O que falta, de fato? Conhecimento, né? Seria isso? O que está faltando para que essas mulheres possam se prevenir para não terem depois que matar esses fetos ou essas crianças as quais estão carregando?
Vamos fazer uma reflexão que eu considero bastante importante. Vocês já pararam para pensar que todos que querem o aborto já nasceram? E hoje, se eu estou falando com vocês, é porque os meus pais permitiram que eu nascesse. Assim como vocês. Se hoje vocês estão me ouvindo, é porque os pais de vocês assim o permitiram. Imaginem, meus irmãos, se as mães de figuras importantes para a humanidade tivessem feito o aborto. Já imaginou se a mãe de Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada ali, né, do filamento da lâmpada, tivesse abortado? Alexander Graham Bell, na verdade, que foi o inventor do telefone, hoje nós temos a possibilidade de andar por todo lugar com esse aparelhinho no bolso. Imagina se a sua mãe tivesse ali pensado em abortá-lo. Albert Einstein, que é um físico e matemático, Charles Darwin, por exemplo, que fez estudos importantes da origem da espécie, Louis Pasteur, que foi um bacteriologista, que criou a vacina contra a raiva, entre outras vacinas. Imagine Alexander Fleming, que é também um bacteriologista escocês, que descobriu a penicilina e que deu origem ao primeiro antibiótico da história. Inclusive, meus irmãos, meus amigos, tem um vídeo que eu considero um vídeo bastante importante para aqueles que são a favor do aborto. Nós precisamos refletir acerca disso. Esse vídeo está lá no YouTube. Quem tiver coragem e estômago para assistir, vá lá. O Grito Silencioso. Ele é apresentado pelo Dr. Madison. Ele é um famoso médico ginecologista dos Estados Unidos, que ele era mais conhecido ainda por ser abortista. Ele fez muitos, inúmeros, milhares de abortos. E, de repente, um dia ele resolveu fazer aborto usando o ultrassom. E ele percebeu que, ao colocar a pinça para tirar o feto, a criança se esquivava. Isso vem provar o que muitos cientistas dizem quando muitas crianças que nascem com problemas, às vezes esse problema se encontra durante a gravidez. São traumas que tiveram por conta de alguma coisa que a mãe sofreu, alguma coisa que a mãe tenha passado e que tenha trazido, né, consequências terríveis para o feto. A criança sente o que a mãe está sentindo, ela sente o que está à sua volta. Então, quem quiser, vai lá assistir, né, o Grito Silencioso. E o Espiritismo? O Espiritismo não é uma doutrina do não. Muito pelo contrário, é uma doutrina que nos dá responsabilidade. O Espiritismo ele vem orientar, né, e mostrar o que não devemos fazer. Às vezes, alguém vem com essa história de legalizar o aborto e diz que o impedimento da legalização do aborto está em questões religiosas. Somente os crentes e conservadores não querem ali que haja a legalização do aborto. Mas não é bem assim. O Espiritismo ele vem orientar, porque é uma doutrina pedagógica. E cada um anda com as suas próprias pernas. Ele vem nos esclarecer, ele vem nos educar. Por isso, Paulo de Tarso já dizia, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas tenho que saber que haverá consequências, porque quem vai me cobrar não vai ser Deus, é a minha consciência, porque as leis de Deus está gravada exatamente na consciência, e é ela que vai nos cobrar depois. Então, eu digo que não são as religiões somente que vêm falar acerca do aborto. O que nós precisamos é ter bom senso. É uma questão moral, na verdade, impedir que haja legalização do aborto, evitar, de fato, o aborto, né, como nós vimos, né, e quem quiser, como eu disse, assistir a esse documentário. A vida, desde o momento da concepção, desde que o óvulo ali é fecundado pelo espermatozoide, ali já há vida. Ao optar pelo aborto, nós estaremos deixando que aquele ser possa vir ao mundo e dar a sua contribuição, assim como continuar a sua evolução. Agora, o Espiritismo ensina que seria um crime
aos olhos de Deus, porque estaremos infringindo uma lei. Como eu disse, Deus não castiga e ele também não perdoa. O que Deus faz é dar oportunidade, porque as suas leis são perfeitas, as suas leis são eternas e as suas leis são imutáveis. Muitas mulheres costumam dizer, né, para justificar o aborto, eu sou dona do meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. Tudo bem. Qualquer mulher ou qualquer pessoa faz o que quiser com o seu corpo, né? Como disse Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A mulher é dona do seu corpo, ela pode se mutilar, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela não tem o direito de atentar contra a vida de alguém que ela carrega em seu ventre. Porque o aborto é uma guerra silenciosa que só tem um lado, que é o lado da mãe. Quem vai defender esse feto? Quem vai defender essa criança? Hoje é uma grande dificuldade para os espíritas reencarnarem, porque é um número muito grande de espíritas querendo reencarnar e não estão tendo essa oportunidade. Quem quiser, leia um livro que não é espírita, mas é bastante interessante, que se chama Voltei por Amor, que fala exatamente de um espírito que voltou por ver o sofrimento da mãe, né, de ter perdido um outro filho. Então, é um livro bastante interessante, Voltei por Amor. Há também o depoimento de alguém muito famoso que dizia assim: os médicos sugeriram a uma mulher que ela abortasse porque o bebê nasceria com alguma deficiência. Porém, ela se recusou e hoje eu nasci. É um depoimento de um grande tenor, Andrea Bocelli. A sua mãe foi aconselhada a abortar, mas ela, de fato, não quis. A Maria Vilaça, que é uma psicóloga, né, ela fala da síndrome pós-parto, que muitas mulheres tiveram estresse após o parto, porque gerou um sofrimento muito grande por terem cometido, de fato, o aborto. Por quê? Porque a sua consciência veio cobrar posteriormente. Portanto, meus irmãos, nós precisamos do quê? Educação, conscientização, falarmos sobre o assunto. Como vimos, não é uma questão somente religiosa, mas é principalmente uma questão moral. Nós precisamos parar para pensar, nós precisamos raciocinar. Lembrando que estamos aqui hoje porque nos foi permitido. Agora, não importa se já praticamos o aborto no passado, não importa. O importante é hoje, o importante é daqui para frente. Como disse Pedro, em capítulo 1, versículo 4 e 8, ele diz: o amor cobre multidões de pecado, ou seja, o amor que eu faço hoje vai anular todo o mal que eu fiz no passado. Portanto, nós precisamos, de fato, ter essa conscientização. E aproveitando para que a gente possa terminar, né, parabenizando todas as mulheres, né, que enfrentaram as suas dificuldades para terem os seus filhos, para criá-los com amor, com afeto e com carinho. Plínio Salgado, no seu livro Vida de Jesus, ele diz que a mulher grávida leva um destino no ventre, um germe de personalidade, a misteriosa geografia imanente de um corpo, de uma fisionomia, de um modo de ser, a centelha de um espírito, a semente de um fato social que se pode chamar um dia revolução, renovação, gênio do bem ou gênio do mal. Portanto, a mulher leva em seu ventre o destino da humanidade e temos o privilégio de servir de instrumento de Deus, sendo cada uma de nós ponte entre o Pai e a humanidade. Não podemos falhar com essa nossa missão, porque Deus, nosso Pai, vai estar sempre ao nosso lado através dos seus espíritos mensageiros para poderem, de fato, nos auxiliarem. E que Deus possa ali abençoar todas as mães do mundo todo. Que a paz possa estar com todos. Uma boa noite a todos vocês. E um grande abraço. Muito bem, Sandra. Muito obrigado por sua participação tão lúcida, tão consciente. Realmente, a vida precisa ser sempre respeitada. Nós agradecemos a sua audiência. E na próxima semana estamos de volta com o programa Espiritismo para Todos, às 18h45. Estaremos aqui com você. Muito obrigado e até lá.